Considerando o momento da realização da avaliação, que foi ainda durante a pandemia, como você enxerga os resultados do SAIP 2021? E já quero também emendar com duas observações. Sobretudo porque no segundo ano do ensino fundamental nós temos dois resultados muito diferentes, em língua portuguesa e matemática, onde o português teve uma queda mais acentuada. Eu queria saber a que a senhora atribui essa diferença. E outro ponto de observação é que o resultado de matemática nos anos finais do ensino médio foi mais impactado com relação à língua portuguesa. A gente queria que a senhora fizesse um pouquinho uma análise dessas Eu acho que há isso aqui, ó, mãos distintas, né? Nas séries iniciais, como eu mencionei, tem muito apelo da percepção visual e o menino aprende com a vida. Ele aprende a contar, ele olha para uma árvore, essa é mais alta, a outra é mais baixa, esse é maior, esse é menor, né? Aqui tem mais quantidade, aqui tem menos, ele sabe comparar, ele sabe classificar, ele sabe seriar, né? A partir da própria vida, e muitas vezes até sem intervenção da família, sem, né, depender do nível de escolaridade dos pais. A vida propicia isso, ele sabe vender, muitas vezes ele sabe dar um troco, ele sabe comprar, ele sabe dividir, ele divide as bolinhas de gude dele sem levar prejuízo, sem menor problema, ele sabe quanto sobra, ele sabe quantas figurinhas faltam no álbum para completar. Então, há um conjunto de habilidades da matemática da vida e que ele cresce e desenvolve. E depende mais da língua portuguesa de um processo de alfabetização. A escola mais presente, né? Alfabetizar uma criança, eu não sou uma professora alfabetizadora, meu mundo é da matemática, mas eu já vi como é difícil alfabetizar uma criança. E como crianças têm determinados, né, encaminhamentos completamente diferentes. E como precisa da interação, de uma aprendizagem cooperativa, de um método eficaz. Eu fico imaginando como... E outra coisa, a conectividade, o uso da tecnologia, né? Ao acompanhar uma aula pela televisão, pelo rádio, né? Para uma criancinha é muito mais difícil que para o menino das séries finais do ensino médio, que vive, inclusive, no mundo do WhatsApp. Ele pega aqui, ele recebe, você até conversa, discute, e ele consegue até aprender. Como às vezes ele consegue aprender como acentuar uma palavra, como escrever. Eu uso R ou dois R's? Será que é dois S ou cedilha? Ele vai lá no WhatsApp e consegue aprender por ali. Agora, a criança alfabetizada, ela está no mundo individual. Ela não é um ser social em conectividade com o mundo. Ela precisa se estabelecer forte no processo de alfabetização. Quando acontece, principalmente nas séries iniciais, nas séries finais, do ensino médio, do ensino fundamental, que você vê uma queda aí significativa, você vê nas séries iniciais, o que nas séries iniciais vê? Ele não venceu o campo numérico todo. Ele não sabe operar com números fracionários, ele não sabe operar com números decimais, ele tem dificuldade de resolver um problema envolvendo máximo e mínimo de comum, ele tem dificuldade de identificar as figuras pelas propriedades, fazer uma estimativa, transformação de medidas. Olha aí o que acontece agora. Começa a requerer mais da escola presencial. A matemática passa a ser estritamente escolar. Isso é muito acentuado quando chega no 9º ano e no ensino médio. Se uma pessoa não te ensinar a resolver uma equação de segundo grau, uma função, um teorema de Pitágoras, é muito difícil você aprender na rua, aprender na vida, como aprende com a criança até 10 anos, até 7, 8 anos, até 10 anos de idade, com as operações elementares, básicas da matemática. Entra no mundo algébrico. Olha, os resultados do SAEB já mostraram isso. Os alunos do 9º ano estão com uma dificuldade lá no 7º. A álgebra, né? Tudo aquilo que tem X, gente. Vamos dizer assim. As equaçõezinhas de 1º grau, equaçãozinha de 2º grau. O processo algébrico começa quando você começa a trabalhar com os alunos com variação diretamente e inversamente proporcional. A partir daí vem produtos notáveis, fatoração.
Olha para você ver a complexidade disso e olha como deve ter sido a dificuldade do professor, né? É um conjunto de habilidades hipotéticas, dedutivo, indutivo, de trabalhar com a produção de material para trabalhar com a própria tecnologia. O professor foi, da mesma forma que a gente, foi pego de surpresa. De repente, ele tinha que preparar a aula dele no computador, usar uma ferramenta do computador, que muitas vezes era muito complicado, né? Daí precisava de uma formação, e ainda precisa de uma formação no mundo da tecnologia. Então, eu acho que quando eu fiz assim, eu acho que é uma inversão. A matemática da vida fica mais fácil para os alunos das séries do primeiro ciclo, aí, da etapa 1, e quando chega a partir do 5º ano, do 6º principalmente, entra o mundo da álgebra, da geometria, e que é estritamente escolar, e que é a escola presencial, as aulas, né, com o professor, uma aprendizagem cooperativa, faz toda a diferença, e principalmente uma aprendizagem significativa. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço pela oportunidade, por estar essa tarde tão importante, interessante, com tanta gente que preocupa com a educação e que está correndo atrás de melhorar a qualidade da educação e promover a equidade. Vamos longe, gente, mas nós vamos conseguir. Exatamente. E antes de passar para as perguntas do nosso público, eu queria perguntar para o professor Alessio e para o professor Luiz Miguel se eles gostariam de fazer alguma contribuição, de fazer alguma colocação. Luiz Miguel. Ok, Vanelli. Não, eu estou aqui encantado. Eu acho que, enquanto gestor, né, eu tive também uma grande aula, uma aula que transita pelas questões das nossas angústias do dia a dia. Eu quero agradecer ao Alessio pela clareza, objetividade com que ele trouxe essa reflexão sobre o SAEB, que é um indicador de aprendizagem, e o IDEB, que é um indicador de gestão. É muito importante. E como indicador de gestão, nós sabemos, por tudo que o Alessio colocou, que nós não temos condição de ter um indicador de gestão que permita, sobretudo, comparações, alusões, dada a especificidade de cada rede. A professora Alina traz e fundamenta essa discussão, trazendo também desafios e mostrando como isso repercute nas questões de aprendizagem, né? E agora uma questão que é muito relevante para mim é o que nós fazemos diante dessa situação. E aí, Alessio, Lina e cada um que nos acompanha, eu não tenho dúvida, a gente tem um chat aqui dinâmico participando, não tenho dúvida de que todas as escolas já se mexeram, já tem projetos, mais do que nunca é importante fortalecer esses projetos, sobretudo na alfabetização, né? Nesse período que foi muito impactado de forma natural. Então, é um momento de olharmos para a ação. E de que forma podemos fazer isso, né? Cada escola tem a sua realidade, mas nós temos uma questão que é muito forte, que é o processo de ação, de construir, de organizar, de aproveitar os espaços e as oportunidades para oportunizar aos professores condições para desenvolverem projetos com os alunos. Então, isso, para mim, eu já avancei muito nas reflexões aqui, ouvindo-os e trazendo também as experiências, né, nesse sentido, de agora fortalecermos os planos de ação de cada rede, de cada escola, cada professor com os seus alunos, para ter muita clareza do que fazer, para que nas avaliações processuais a gente possa também ir sanando isso, e não ficar dependendo só desses resultados que são bianuais, né? Bem, eu queria parabenizar a Lina Cátia, né, pela leitura ampla que ela faz dos resultados da avaliação como um todo, sempre não olhando só para o resultado em si, mas considerando a questão, procurando fazer de uma forma mais contextualizada possível, analisando cada uma das variáveis que guardam essa correlação com o resultado que é produzido. Isso é muito importante para uma leitura mais crítica, né, menos ingênua e menos romântica desses resultados, uma leitura mais técnica mesmo, a gente poder se debruçar, né, com muita clareza, com muita propriedade sobre esse resultado, para uma leitura mais pedagógica e dele fazer melhor uso, né?
eu acho que ela foi muito feliz quando ela coloca essa questão, chama a atenção, quais são as grandes lições do SAEB, o que revela os resultados do SAEB 2021, e aí vem essa atenção para a questão da avaliação do processo de alfabetização, que infelizmente não foi feito censitário, foi feita mais uma vez amostral, a revelia do que sempre a Undime pleiteou ao Ministério da Educação, a INEP, que a avaliação do segundo ano ela é uma das mais importantes, que é logo no início, para a gente detectar os problemas de leitura, ela deva ser feita de forma censitária, já que as outras o são. Então, não tem sentido fazer avaliação de alfabetização e dar apenas resultados estaduais, quando os resultados da alfabetização são produzidos lá no município, na rede municipal, que tem a responsabilidade com a oferta do segundo ano. Mas mesmo amostral, né, mesmo que tenha sido gerada uma média por estado, né, quando se compara com a edição anterior, né, a gente percebe essa queda no processo de alfabetização de 24,5 pontos, né, que equivale quase a um desvio padrão. Né? Desvio padrão, né, Aline? É quando você muda de um nível de proficiência para um outro nível de proficiência. Então, há uma diferença significativa, porque a média não oscilou dentro de um mês de desvio padrão. A média caiu, né, quase que um desvio padrão, é como se tivesse uma defasagem acumulada significativa dessas crianças no processo de alfabetização nesses 2 anos de pandemia, 2020 e 2021. E aí fica assim, para nós que somos gestores da rede, Lina, assim, essa sua chamada de atenção para essa queda brusca no processo de leitura de alfabetização no segundo ano, porque essas crianças que em 2021 estavam lá no segundo ano e que tiveram essa defasagem de aprendizagem, de quase um desvio padrão a menos no conjunto, né? Essas crianças estão hoje, em 2022, lá no terceiro ano, e certamente com seu processo de apropriação da leitura altamente comprometido. Elas não estão com seu processo de alfabetização pleno, porque elas foram impactadas severamente pela pandemia. Então, nós temos que ter um olhar, né, muito embora a BNCC, e os novos currículos apontam para a importância do processo de leitura estar se consolidando no segundo ano, né? A gente vai ter uma geração aí, pandemia, que as crianças estão lá no terceiro ano e não estão com seus processos de alfabetização consolidados. Então, se nós não tivermos uma atenção para essas crianças que passaram pela pandemia, que avançaram pelo currículo contínuo, mas não têm consolidado o seu processo de alfabetização, nós vamos daqui lá na frente, né, coletarmos, quando essas crianças estiverem no quinto ano, nós vamos estar coletando talvez um prejuízo aí sim acumulado. Então, é preciso termos um olhar de intervenção, né, o que fazer com essas crianças que saíram da pandemia e não foram alfabetizadas. Né? Então, esse é um ponto de atenção que o SAEB nos chama bastante atenção. Né? E aí ficou evidente também outro aspecto que a Alina colocou, Luiz, é que à medida que aumenta a série, né, foi menor o impacto em termos de queda de aprendizagem. Ou seja, nas séries menores, essa queda foi muito maior, a queda geral, a média geral nacional, ela foi muito maior, né, nas séries iniciais, começando, por exemplo, na alfabetização, né, depois nos anos iniciais, depois foi decrescendo nos anos finais e ela foi menor no ensino médio. Isso também está intimamente ligado a esse período da pandemia, algumas lições que nós tivemos com a questão do grau de autonomia do estudante. Quanto maior é estudante, ele goza de um grau de autonomia maior de estudo, maior facilidade, como a Alina mesmo coloca, no manuseio dessa questão das tecnologias, do acesso à internet. Então, eles conseguiram, talvez, minimizar, são hipóteses, né? A gente teria que ter um estudo mais aprofundado para comprovar isso, mas os números mostram nessa direção que esses estudantes das séries mais elevadas tiveram um impacto, uma queda, digamos assim, menor do que os estudantes menores. E isso pode estar ligado à forma como a desenvoltura, né, e a autonomia desses estudantes no período pandêmico, né? E é o último ponto que a Alina faz com muita propriedade, que ela é especialista nessa área matemática, né? É essa leitura que ela faz tão bem que
o ensino da matemática e o grau de complexidade, à medida que aumenta as séries, né, aí nesse caso aí já ficou mais difícil, né, implementar mais qualidade na pandemia do que foi implementado em língua portuguesa. Por isso essa queda sempre mais presente na matemática do que na língua portuguesa em todas as séries avaliadas, né, do 5º, do 9º e no ensino médio. Em todas essas 3 recortes, né, o desempenho da matemática teve uma queda mais acentuada do que o observado na língua portuguesa. Então, assim, dá para a gente também fazer algumas interpretações do que ocasionou, o que contribuiu para dificultar, né, assim, que houvesse uma menor queda na aprendizagem desse aluno, no caso do ensino da matemática, nesse ensino não presencial. Então, assim, ao que leva, os números nos levam à primeira impressão, não sei, somente o estudo mais elaborado do INEP poderá nos dizer isso, que o ensino da matemática, sobretudo nesses anos mais elevados, né, ele se tornou também mais complexo e mais desafiador para os professores e para os estudantes em termos de processo de ensino-aprendizagem do que foi em língua portuguesa durante a pandemia. Então, eram essas 2 observações que eu tinha a fazer em relação à fala da Lina.